tudo bem? Essa aqui é uma entrevista relacionada a um projeto de P1, né, dos alunos do curso de Engenharia Mecânica. E hoje nós estamos fazendo uma entrevista, né, com a pessoa ilustre aqui. O entrevistado de hoje, Diogo. Pode falar um pouquinho sobre quem é o senhor? Oi, eu sou o professor Diogo, professor aqui do Cefet. Sou graduado em Engenharia Mecânica final de 2014, mestre pela PUC Minas, mestre em Engenharia Mecânica na área de processo de fabricação pela UFMG e pelo Instituto de Pesquisa da Alemanha, IFW, doutor em Engenharia Mecânica pela UFMG também e pós-doutorado pela PUC. Então, aqui o calibre tá grande, tá bom. Então, nessa entrevista, a gente pensou em trazer um pouco da experiência de um profissional, né? Um profissional com um grande grau acadêmico, né? E contar um pouco pra gente como é que foi a trajetória, né? Sobre tudo isso. Então, assim, pra gente iniciar nosso papo hoje, eu queria que o senhor contasse pra gente como é que foi a escolha de curso, né? Como é que foi toda a trajetória do senhor para decidir, né, fazer engenharia mecânica. Conta um pouco pra gente sobre isso. Bom, eu comecei a fazer Senai com 15 anos de idade, na área de usinagem. E depois que eu saí do Senai, eu comecei a trabalhar numa empresa. Eu devia ter uns 17 anos. Aí eu desenvolvi muito rápido na empresa. Depois eu fui trabalhar no grupo Fiat, na área de usinagem também. E depois eu abri minha empresa de usinagem. Só que eu só tinha formação básica. Não era nem técnico na época, era profissionalizante. Aí eu senti, quando eu tinha empresa, que faltava essa parte de conhecimento, principalmente na área de gestão, e uma parte mais técnica, né, voltada para engenharia. Foi daí que eu decidi fazer engenharia. Mas aí eu fechei a minha empresa, eu vendi minha parte para o meu sócio e fui fazer engenharia mecânica. Caramba! Enquanto eu fazia engenharia mecânica, eu participei de projeto de pesquisa lá. E eu gostei mais do que a parte industrial, né? Entendi. Por isso que eu acabei terminando a graduação, fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado. Legal, de verdade. Então, falando sobre isso, como é que foi a duração de curso, né? O período de curso do senhor? Você pode contar pra gente um pouco sobre como é que foi os desafios que o senhor enfrentou, experiências vividas? Conta um pouco pra gente como é que foi. Foi completamente diferente, né, do que eu tinha vivido na indústria, porque engenharia mecânica é um curso pesado. Vocês vão ver ao longo do curso. E exige dedicação. E foi diferente na parte, inclusive da minha área de usinagem, porque permitiu que aprofundasse mais, né, o conhecimento. Em termos de dificuldade, eu acho que foi isso. O curso é pesado. E assim, relacionado aos desenvolvimentos que o senhor obteve, né, durante esse período, o que o senhor vê assim, né, olhando para o que o senhor viveu, né, no período de faculdade, como é que o senhor poderia dizer, né, sobre o seu desenvolvimento durante a faculdade? Nossa, foi muito bom. Primeiro porque permite você conhecer diversas áreas, né? Até mesmo dentro da minha área, tinha muita coisa que eu nunca tinha visto. Então, legal, foi extremamente rico, foi muito rico. Muito bom. O senhor falou um pouco sobre a dificuldade do curso, mas teria um outro, assim, desafio, né? Além da dificuldade do curso, lógico, né? Toda a graduação, mas que o senhor destacou, assim, talvez um projeto que o senhor tinha feito, algo além, né? Um currículo extra durante a faculdade. Primeiro foi um projeto de pesquisa que eu fiz, porque até então era só aquela coisa mais mecanizada mesmo, de sala de aula e laboratório. Aí lá para metade do curso, eu comecei a fazer o projeto de pesquisa com o professor e aí eu pude ver outra coisa, né, outra foco da área, que é a parte de pesquisa, que até então não tinha conhecimento nenhum sobre isso, né? Esse foi um desafio bom que acabou me levando ao mestrado e doutorado. No caso, foi uma das chaves, né, um dos pontos que evidenciou esse interesse. Furar a bolha. Muito bom. Então, já que o senhor deu, né, esse gostinho pra gente sobre pós-faculdade, né, sobre doutorado, mestrado, eu queria saber do senhor como é que foi a experiência já formada, né? Poderia falar pra gente um pouquinho sobre a questão acadêmica? Como é que foi a ascensão do senhor pós-faculdade? Então, aí, depois que eu terminei esse projeto de pesquisa, eu tinha tomado a decisão de fazer mestrado, né?
Meu mestrado foi na UFMG e eu tinha me inscrito no mestrado 6 meses antes de terminar a graduação. Aí foi um período na época lá que eles fizeram um processo seletivo antecipado. Aí eu acabei passando antes de terminar a graduação e fui direto para o mestrado. Eu até que antecipar a formatura de graduação para conseguir conciliar os dois juntos. Cara, que legal, de verdade. Então, o senhor já se formou, né? Pouco tempo depois já iniciou o mestrado. Meu objetivo antes, quando eu entrei na graduação, era terminar a graduação, voltar com a minha empresa, né? Aí eu desisti. Aí o senhor deixou de lado. Então o senhor adentrou ali o mestrado, né? E como é que foi essa questão do mestrado, né? Depois também, o pós, como é que foi? O mestrado foi que eu descobri quão específica pode ser as coisas. Porque na graduação a gente vê as coisas, os assuntos de maneira mais ampla, né? Geral. No mestrado a gente começa a aprofundar. No mestrado foi bom porque eu tive a oportunidade de trabalhar no Instituto de Pesquisa na Alemanha. Muito bom. E conhecer processos novos. Muito bom mesmo. Mas o senhor poderia falar um pouco também pra gente sobre a questão profissional? Né? Como é que foi Elas andam juntas, né? Lógico, questão acadêmica e profissional. Mas como é que foi assim, como é que o senhor viu as oportunidades aparecendo no mercado de trabalho, né? Então, no meu caso foi diferente, né? Da maioria. Porque como eu queria fazer mestrado já tinha passado por indústria, eu acabei não procurando nada na área da indústria para voltar. Nem quis fazer estágio, nada. Eu já fui direto para a área acadêmica. Então, avaliando assim a questão das escolhas que o senhor fez, o senhor vê o peso acadêmico, né, o interesse acadêmico muito maior do que algumas experiências que o senhor poderia ter no estágio, né? Ou na indústria. Então, falando sobre a questão agora, como é que o senhor avaliaria, né? Chegando agora para os nossos minutos finais de entrevista, dando uma visão geral, toda a trajetória que o senhor teve, né, durante esse tempo de graduação, escolha de graduação, né, início de graduação, término de graduação, mestrado, doutorado. Em poucas palavras, como é que o senhor poderia descrever para a gente como é que foi toda essa experiência, toda essa decisão que o senhor escolheu, que o senhor tomou? Boa, né? Porque para fazer graduação, mestrado e doutorado... Tem que querer muito. Uma ótima experiência, foi muito rica, principalmente à medida que você vai estudando mais, vai avançando mais o conteúdo. No caso do mestrado, depois ainda tinha o doutorado, o pós-doutorado, vai afunilando mais, você vai tendo a oportunidade de estudar outras áreas também, né? Interdisciplinaridade, começa a juntar as coisas e à medida que você vai estudando mais, o que era básico, o que você tinha dificuldade no passado, começa a ficar mais fácil. Mais simples. Então, agora a gente vai entrar no nosso quadro, né, um quadro muito rápido, de perguntas rápidas para respostas rápidas. Né? E a primeira pergunta é: qual é a área de maior afinidade na engenharia? Processo de fabricação. A segunda pergunta vai ser: é verdade que os técnicos do Cefet vão comandar o mundo? Não sei. Os alunos técnicos? Os alunos. Os alunos técnicos do Cefet têm boas oportunidades, viu? A maioria deles já estão estagiando, trabalhando. Poderia dizer que eles são o terror de muito curso técnico aí fora. Agora a terceira pergunta é muito capciosa, mas mecânica dura ou mecânica mole? Sempre dura. Muito bom, muito bom. E a quarta pergunta é: Embraer ou Petrobras? A gente pode relacionar aqui como aeronáutica ou naval, se eu tivesse que escolher entre uma das duas. São áreas. Acho que é aeronáutica. Aeronáutica. Mais interessante. A nossa quinta pergunta é: engenheiro mecânico com sola de sapato limpa tem respeito entre os subordinados? Não. Tem não. Não. Muito bom, muito bom. Nossa sétima pergunta é: o Cefet é a maior entre as faculdades? O Cefet, ele está entre as maiores, né? A nossa oitava pergunta: engenheiro mecânico gosta de gambiarra? Gosto. Né? É o que eu mais faço. É o que eu mais... Muito bom, muito bom. Nossa nona pergunta, nossa oitava, né? Tá na nona. Dá pra gente concluir a faculdade sem calculadora? Só de cabeça? Show. E nossa décima: engenharia mecânica é a maior das engenharias? Nossa, eu devia falar que sim, mas depois que eu fui fazer mestrado e doutorado, a maior parte das disciplinas que eu fiz foi no departamento de metalurgia. Caramba. Falei de interdisciplinaridade, né? Eu tomei uma paixão muito grande pela área de metalurgia. Muito bom, muito bom. Isso trouxe um assunto interessante, né? Que é a questão do afunilamento mais a interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade. Muito bom. Show. Então,
Nós estamos concluindo aqui nossa entrevista, né? Eu queria muito agradecer ao professor Diogo, né? Pela disponibilidade que ele teve aqui de nos ceder essa entrevista, né? De poder compartilhar com a gente um pouco da sua história. E eu quero te agradecer, Diogo, muito obrigado por esse momento. Eu agradeço. Você contribuiu muito pra gente, pro nosso grupo. E muito obrigado. Até uma próxima. A gente vai estar junto. Isso tudo, hein? É isso. Qual período mais ou menos aí a gente já faz o cadastro na UB? Não, hoje em dia não precisa. Quando eu formei, estava na entrevista danada.